Primeiramente, uma boa tarde para quem estiver aqui vendo essa transmissão ao vivo, ou um bom dia, ou uma boa noite para quem estiver vendo esse vídeo depois, então, gravado. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo mão na massa aqui do canal do Fórmula de Viagem. E eu sou a Bruna Camargo e o objetivo desses vídeos mão na massa é trazer técnicas, trazer ferramentas para que vocês possam já aplicar no planejamento de viagens de vocês. Então é realmente bem mão na massa. Dá para você assistir o vídeo e já sair praticar, ou assistir o vídeo já com uma outra aba do computador aberta do lado para você já ir colocando em prática. Então é realmente bem mão na massa. E hoje, então, sobre o que a gente vai conversar? A gente vai conversar sobre uma ferramenta de viagem que muitas pessoas ainda não conhecem, ou conhecem só uma parte, que é o Google Viagens, o Google Travel. Então, o Google, nosso querido Google, organizou ali algumas ferramentas de viagem para nos ajudar a organizar tudo isso. Então, para nos ajudar a ter uma experiência ainda mais inesquecível, organizando tudo da melhor forma, tá? E aí, para que nós vamos usar o Google Viagens? Eu, particularmente, gosto de usar essa ferramenta para o início do planejamento. Então, a gente vai começar a organizar as nossas viagens a partir dessa ferramenta. Por que isso? Porque, por mais que ela seja uma ferramenta que tenha várias informações relevantes, tem muitas coisas que ainda não estão ali, então ela não é 100% completa. Então a gente precisa de outros elementos, de outros tipos de pesquisa e de outras ferramentas para planejar uma viagem de forma completa. Então ela não é a única, mas ela é uma das ferramentas que eu considero aqui fundamentais. E a gente já conversou sobre outras ferramentas, então só dá uma olhadinha aqui no canal. E a gente ainda vai conversar de várias outras também. Então hoje nós vamos falar aqui do Google Viagens, tá? Então só atenta para esse detalhe, não é a única ferramenta, mas com certeza é uma ferramenta excelente para você iniciar, para você estruturar o começo ali da sua viagem, as ideias iniciais, né? Para onde eu vou, como é que vai ser, como é que eu me desloco. Então a gente consegue usar o Google Viagens para isso, tá? De que forma a gente consegue essas primeiras informações? Então, a gente vai conseguir tirar do Google Travel informações que vão nos ajudar, então, a começar a estruturar a nossa viagem, a planejar principalmente a parte de atrações e passeios, então é começar a pensar sobre isso. E sim, no início é importante a gente já dar uma olhada nisso para definir de forma correta, né, da melhor maneira possível, a quantidade de dias que a gente vai ficar numa cidade da nossa viagem, né? Principalmente pro caso de quando a gente visita mais de um lugar. Então, fazendo essas pesquisas iniciais, a gente consegue ter essa noção. Não precisa ser super aprofundado no início do planejamento, mas é super interessante. E também, com o Google Travel, a gente vai conseguir verificar os preços médios de passagens e de hospedagens. E aí, dessa forma, a gente vai ter sempre uma base quando realmente for fazer uma reserva, tá? Então, vamos lá. Eu vou apresentar para você as três áreas, as três categorias da plataforma do Google Travel, que é a parte de explorar, que é a parte do guia de viagem, então, onde a gente vai conseguir as informações sobre uma cidade, sobre um local. A gente vai falar da parte dos voos, que é o Google Flights, por onde a gente consegue pesquisar tanto os voos principais, idas e voltas, quanto voos menores, né? Voos intermediários na nossa viagem, às vezes de uma cidade para outra. E a terceira parte é o Google Hotéis, onde a gente vai conseguir entender também algumas informações sobre a hospedagem para aquela cidade, para aquela região que a gente vai visitar, tá? E aí, para poder explicar melhor para você, eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai começar agora pela parte de explorar, então pela parte do guia de viagem. Então deixa eu trocar aqui a tela, só um minutinho pra gente fazer da forma correta. Ó, pronto, você tá me vendo aí no cantinho. Então vamos lá. Primeira coisa, como é que eu chego na página do Google Travel? Então vamos supor que você tá aqui numa página de pesquisa comum do Google, e aí você pode digitar aqui na caixinha Google Travel. Vou até dar zoom aqui dessa página. Por que pesquisar em inglês? Porque o endereço na internet, ele é em inglês, então quando a gente procura em português, Google Viagens, às vezes a gente não encontra o site ali nas primeiras pesquisas.
Então anota aí para pesquisar em inglês como Google Travel, dá um Enter e ele já vai estar aqui, ó, a terceira opção, Travel Google. E aí você clica aqui. Essa é a tela inicial, então, do Google Travel. Então aqui tem as categorias que eu mencionei, explorar, voos e hotéis, tá? Então esse aqui é o Google Viagens, Google Travel, como você preferir chamar. A gente vai começar aqui pelo explorar, nessa ferramenta aqui de explorar. Então clica nela. O que você vai fazer? Você vai digitar aqui na caixa da pesquisa o nome desse destino que você quer pesquisar. Vamos supor aqui um destino no Brasil. Ouro Preto, em Minas. Ó, Ouro Preto. Uma cidade do Brasil. Eu digitei o nome e dei Enter e ele vai entrar aqui nesse guia de viagem, tá? Então aqui no guia de viagem eu começo aqui de primeira, tem um resuminho da cidade. Então se é uma cidade menos conhecida, você sabe pouco sobre a história dessa cidade, você já consegue aqui ter uma noção geral, porque ele mostra um resuminho. Logo em seguida ele tem o Coisas Legais para Fazer, que a gente já vai voltar aqui para essa parte para explorar melhor. Ele tem um planos do dia sugeridos. Aqui ele tem algumas informações de voos e de hotéis, que depois a gente vai ver separado bem certinho na categoria de voos e hotéis, mas aqui ele já dá uma noção pra gente. Ele traz uma outra informação aqui chamada Quando Visitar. Então ele mostra ele dá um resumo aqui por época do ano, te dizendo, de tal mês até tal mês essa cidade é movimentada, nesses outros meses ela é menos movimentada, e ele mostra aqui tipo uma tabelinha com essa informação, mostrando até as pessoinhas aqui, como se fosse o volume mesmo de pessoas que tem na cidade nessa época. Então, nos dá uma noção também de baixa temporada e alta temporada. Logo abaixo, ele já aponta alguns vídeos de viagem, de canais de viagem no YouTube. Então, se você gosta ainda de ver vlogs de viagem, esses tipos de vídeo, você já tem algumas referências aqui de cara sobre essa cidade que você está pesquisando. Aqui embaixo, ele ainda te dá uma outra sugestão de outras coisas para visitar quando você estiver nessa cidade. Então, ele dá sugestões de combinações de roteiros. Então, se você ainda não tem ideia das viagens, das cidades que você vai combinar nessa mesma viagem, você poderia vir aqui nessa área e olhar isso. E aqui embaixo ele também sugere outras cidades para explorar. Então, aqui ele mostra uma combinação de roteiros e aqui embaixo ele mostra cidades soltas, digamos assim, para explorar. O que a gente vai principalmente fazer aqui nessa página do Explorar? Vir aqui no Coisas Legais para Fazer. Então, a gente vai clicar aqui em Ver Tudo e é aqui que tem as principais informações, então, dos passeios e dos locais para visitar. Tá? Como eu mencionei, o Google, ele não, essa parte do Google Travel, ele não tem todas as informações sobre uma viagem. Por quê? Por exemplo, aqui nessa área de coisas legais para fazer. Ele não vai trazer, por exemplo, festivais, atrações que não estejam relacionadas a algum local em si. Então, aqui ele acaba mostrando locais. Visitar uma igreja, visitar um parque, visitar um museu, visitar uma praça, esse tipo de coisa ele mostra, mas outros tipos de coisa ele não vai mostrar. Então, ele não vai mostrar um restaurante famoso, não vai mostrar um mercado de rua, um evento que também é famoso, que acontece na época tal. Então, esse tipo de coisa não vem aqui nessa pesquisa, tá? Mas já vem bastante informação. E aí aparece dessa forma pra gente. Aqui tem um mapa na lateral, então, ó, quando você passa a mão em cima aqui, tô passando a mão em cima, ele aponta ali no mapa. Aqui vai aparecer tudo que o Google puxou relacionado a Ouro Preto, então todas as atrações de Ouro Preto ele vai trazer aqui as principais atrações, não são as únicas, mas são as principais. E aí, para você saber um pouco mais sobre essas atrações, é só clicar em cima e vai abrir aqui mais fotos, inclusive, para você ter uma noção. E vai abrir aqui uma descrição que puxa do próprio Wikipedia, tá? Então, ele acaba fazendo isso, ele puxa uma descrição da Wikipedia e dá uma noção pra gente do que é aquele local. Aqui, por exemplo, esse parque. Aqui tem fotos do parque e aqui embaixo tem uma descrição do que é esse parque, como é que ele é e tal. Então,
daqui, dessa área, você consegue começar a criar a sua lista de atrações e começar a organizar isso. O que eu, Bruna, faria? Eu uso muito o My Maps, que é uma outra ferramenta do Google, que eu já falei várias vezes aqui no canal e falei também no perfil do Fórmula de Viagem no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então, não é o objetivo falar do My Maps aqui. O que eu faria? Eu pegaria essa lista aqui de passeios, os mais interessantes que eu achei, e eu levaria essas atrações para o My Maps para construir o meu próprio mapa da viagem, com as coisas que eu gosto e que eu acho interessante, tá? Então, esse seria o meu passo. Aqui, como seria no começo do planejamento de viagem, ainda antes de comprar passagem, eu tomaria isso aqui como base para começar então a pensar quantos dias eu ficaria, né, em Ouro Preto, por exemplo. Se tem toda essa quantidade de atrações e eu gostei da maioria delas, gostaria de visitar todas, quanto tempo eu preciso ficar na cidade, né? 3 dias? 4? 5? Quanto tempo eu preciso? Então, essas informações que eu tento organizar a partir daqui dessa parte do Google de principais atrações, coisas legais para fazer. Eu vou mostrar uma outra cidade pra gente ver como é que fica isso, por exemplo, numa cidade, para uma viagem internacional. Vamos supor aqui que seja Berlim. Vou clicar aqui e ele vai abrir o guia de viagem de Berlim. De novo, também vai ter aqui umas informações gerais sobre a cidade, as coisas para fazer, planos sugeridos, então ele também mostra aqui. Puxa, as dicas de viagem, aqui outros roteiros completos, tá? Juntando outras cidades, que ele faz a sugestão, e aqui também outras cidades. Então vamos vir aqui para coisas legais para fazer. Ó, ele vai mostrar da mesma forma. É uma lista com o mapa aqui da cidade na lateral mostrando. E aqui ele traz uma categorização diferente. Então, dependendo da cidade, da quantidade de atrações que essa cidade tem, ele traz aqui em cima categorias. Tá? Como a gente viu aqui em Ouro Preto, não tinha. Ó, aqui ver tudo. Aqui ele acabava não trazendo uma categorias diferentes aqui em cima, talvez porque é uma cidade é uma cidade pequena e aí não tem tantas atrações. E aqui em Berlim ele já categoriza dessa forma. Então, eu vou viajar com crianças. Então eu clico aqui, ele vai fazer um filtro para mim do que já se sabe que são lugares legais para eu ir com uma criança quando eu visitar Berlim. Ou não, eu quero filtrar atividades ao ar livre. E assim, você vai indo e vai começando a organizar aí as suas ideias, a filtrar o que você gostaria de fazer, tá? Então, esse aqui é as principais coisas que você pode utilizar na parte de explorar, tá bom? Quais que são, então, as principais vantagens da gente usar a parte de explorar do Google Viagens? É começar a enxergar o que tem para fazer nessa cidade. Então, muitas vezes, né, algumas pessoas acabam indo viajar sem ter feito uma pesquisa prévia, sem ter ido muito atrás. E aqui, de maneira muito simples, em 30 segundos, a gente chegou nessa tela aqui de passeios. Agora não está mais compartilhada, mas que a gente estava vendo até agora. Então, facilmente a gente consegue fazer esse primeiro filtro. Para quem não tem tanto tempo de planejar com tantos detalhes, aqui é o mínimo. Daqui você já consegue tirar todas as principais informações que você precisa. Não quer utilizar o My Maps, não quer utilizar uma outra ferramenta, não quer fazer o seu mapa customizado, salva essa página aqui para quando você estiver em viagem, né? Você vai precisar ter internet, claro, mas você pode consultar essa lista de atrações e esse mapa e ainda verificar a posição das coisas para você tentar fazer, então, os passeios próximos um dos outros, né? Tentar otimizar bastante o seu dia de viagem. Então, a ferramenta da parte de explorar do Google Viagens nos ajuda nisso. E aí lá, na hora que a gente estiver em viagem mesmo, nossa viagem vai estar bem mais organizada. A gente não vai embora com nenhum tipo de frustração porque deixou de fazer algum dos principais passeios ou alguma coisa que só depois você veio descobrir que era muito legal e você não sabia porque você não pesquisou antes, tá? Então, tá aqui. 30 segundos você chega nessa página, então não tem desculpa para ir viajar sem saber o que fazer. E
Para quem quer aprofundar, para quem quer fazer mais detalhado, esse aqui é só o primeiro passo, depois você vai aprofundar mais e pesquisar mais informações de passeios e construir o seu mapa no My Maps, mas daqui você já tira bastante coisa, tá bom? Então vamos agora para a parte do Google Voos, do Google Flights. Então a gente vai ver como pesquisar as informações, né, como pesquisar os voos ali através dessa ferramenta, como descobrir mais ou menos quais são os preços médios dos voos para o período que eu quero visitar, quando é que eu devo viajar, esse tipo de informação a área do Google Voos também nos traz, tá? Então, eu vou compartilhar a tela de novo com vocês. Você tem duas formas de usar o Google Voos. Por exemplo, você já está aqui pesquisando sobre Berlim e você quer ver voos para Berlim. Clica direto aqui em voos e ele já vai abrir selecionado para você que você quer ver voos para Berlim. No meu caso aqui, ele já filtra, ele já traz, né, pela minha localização, Florianópolis como um aeroporto, mas a gente poderia trocar por São Paulo, por exemplo, para pegar um aeroporto, né, principal que muitas pessoas usam. Tem uma outra forma também de fazer isso. Você pode pesquisar direto o Google Flights, ao invés de entrar no explorar, colocar o nome da cidade e aí entrar no voos, você pode vir direto para o Google Voos. Então coloca aí na sua pesquisa, na caixinha do Google Flights, é a primeira opção aqui, clica aqui e ele vai abrir direto a tela de voos. Tá? As telas são as mesmas, é só 2 caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, tá? Voltar para essa tela aqui que a gente já pesquisou. Aqui a gente começa a fazer uns filtros. Aqui eu tenho a opção de ida e volta, pesquisar só ida, várias cidades, um passageiro, mais passageiros. Se você já quiser pesquisar o valor total, por exemplo, para sua família, você já pode botar os filtros aqui. E o legal também é que você consegue pesquisar todas as classes. Então, de praxe, ele já vem marcado com a econômica, mas você pode marcar a econômica premium, a executiva ou a primeira classe, para fazer a pesquisa exatamente do mesmo jeito que eu vou mostrar agora, tá? A forma como você pesquisa é a mesma. Se você costuma voar com outra classe, é só você selecionar aqui antes de iniciar a pesquisa a classe que você costuma voar e ele vai te dar já essas informações filtradas, tá bom? O que acontece aqui quando a gente busca por um voo de ida e volta pelo mesmo local? Quando a gente clicar aqui, deixa eu só ver se eu não tô na frente de vocês. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o meu... Vou ficar aqui no cantinho, menorzinho. O que acontece quando a gente tá, então, com a ida e volta pelo mesmo lugar? Aqui, já direto na parte do calendário, ele já me mostra o valor da passagem pelas combinações de data que eu colocar. Então, por exemplo, vamos botar mais pra frente, né? Porque a gente... Nesse momento que este vídeo está sendo gravado, a gente ainda não está numa situação que a gente possa viajar. Então, vou botar mais para frente. Vamos supor... Aqui, vamos pegar aqui dezembro, que tem uns preços que parecem interessantes. Vou clicar aqui dia 2 de dezembro e vamos ver que combinação que aparece. Ficar até dia 23. Tá? Aqui. Vou dar um concluir. Então... Pelo calendário, eu já consigo enxergar como é que estão os preços das passagens de ida e volta. Então, essa aqui já é uma forma de eu começar a entender os preços das passagens e as médias de preço para períodos que abrem ali para mim na pesquisa, né? As pesquisas de passagem aérea, elas costumam abrir só para um ano para frente, né? 11 meses para frente. Então, do momento que a gente está, por exemplo, fazendo esse vídeo agora, que é em junho, começo de junho, tá abrindo só até mais ou menos maio de 2021. Então não abre tudo, mas você consegue ali enxergar um range de um ano para você ter noção de como é que estão as passagens aéreas, né? Claro, são preços que estão sendo mostrados nesse momento, mas você consegue começar a entender isso a partir daqui. Outras formas de acompanhar esses preços, né? Outras ferramentas aqui dentro. Tem a parte de calendário. Você pode clicar aqui, ele vai abrir dessa forma, que são aquelas tabelas combinadas, e ele tá mostrando aqui os melhores preços, as combinações de data de saída e data de chegada com os melhores preços.
Tá aqui marcado em verde pra gente que 2.881 é o mais barato dentro dessa combinação aqui, dessa tabela que tá aparecendo. Você pode movimentar isso aqui, por exemplo, a partir daqui, tá vendo aqui essa setinha? Posso botar mais pra frente ou mais pra trás. E dessa forma, a tabela vai se movendo. Mesma coisa aqui. Então, para quem tem flexibilidade de data, você pode ir movendo isso aqui, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais, né? Volta um pouquinho, vai um pouquinho mais para frente, para ver essas combinações de data, então, para ver se tem alguma coisa mais interessante para você. Aqui, por exemplo, voltando algumas combinações, tem outros valores. E assim, você vai indo, tá? Aqui tem uns valores um pouquinho mais baratos. Outra forma da gente ver é esse aqui, ó, gráfico de preços. Mas eu vou fechar aqui, porque ele também tá aqui, o gráfico de preços. Então, eu posso clicar por aqui, ou se eu já vim no calendário, eu consigo clicar direto por lá. O gráfico de preços vai aparecer dessa forma. Então, ele tá me mostrando que a pesquisa que eu tô fazendo aqui para 2 a 23 se encaixa nessa barrinha aqui, que tá mais pintadinha, 2.881. E ele me mostra que aqui, uns dias depois, eu já tenho um aumento, tem dias aqui, lá em começo de janeiro, que eu também tenho um aumento. Será que se eu volto, eu tenho preços melhores? E aí você pode ir voltando e tenta ver os preços. Aqui não, ele tá vindo meio que uma média de 2.800. Ou eu tento ir pra frente pra ver se melhora esses valores. Vamos ver aqui, ó. Indo a março. Ó, não, continua aqui, por exemplo, tem umas datas também, é mais ou menos 2.800. Depois ele até sobe. Então, você consegue ter essa noção através também do gráfico de preço. Você consegue entender como é que estão esses valores. Vamos tentar voltar um pouco mais. Vamos ver. Ó, aqui ele tá dizendo julho e agosto também, 2.800. Então, ele tá meio que vindo numa mesma batida de preço de passagem, tá? Então, essas são formas de você ver preços para passagem de ida e volta pelo mesmo destino. Quando a gente pesquisa o ida e volta por locais diferentes, que é esse aqui, várias cidades, eu ir por um lugar e voltar por outro, ele não consegue me dar essas médias de preço, né? Porque ele acaba sendo uma combinação de passagens. Então, podem inclusive ser, às vezes, combinações de companhias aéreas diferentes, que são companhias aéreas parceiras. Então, você vai conseguir emitir uma passagem pela mesma companhia, mas pode ser que você faça um voo, a ida por uma companhia e a volta por outra companhia aérea, por exemplo. Então, o Google não consegue te mostrar a média de preços ali pronta. Então, aqui, vou mostrar para vocês. Vamos botar aqui várias cidades. Vamos supor, então, que a gente vai por Berlim e queira voltar por Londres. O que vai acontecer? Sumiram aquelas ferramentas que eu tinha ali para enxergar o preço. Até se você vir aqui, a única coisa que ele dá é a barra para você diminuir aqui o preço total que você quer enxergar. Não aparece mais combinação de calendário, não aparece mais o gráfico, porque ele não consegue puxar essa informação quando é ida e volta por lugares diferentes, tá? Então, são só esses detalhes. E aí, como eu mencionei, quiser saber outra categoria, só troca aqui, por exemplo, vou botar executiva para ver. Aqui ele está me apresentando uma executiva a R$10.048. Vamos ver quanto é que estava a econômica para essa combinação. E a econômica para essa combinação estava R$3.538, né? Bastante diferença entre a econômica e a executiva. Então, dessa forma, você usa o Google Viagens para fazer as suas pesquisas. Deixa eu voltar aqui. Essa ferramenta você pode usar tanto para esse tipo de combinação que eu te mostrei, você pode pesquisar voos internacionais, você pode pesquisar voos nacionais sem problema nenhum, você pode pesquisar também voos que sejam internacionais, mas que sejam dentro da sua viagem. Vamos supor, então, eu vou por Berlim, vou voltar por Londres, mas lá dentro eu vou me locomover, né, dentro da Europa. Então pode ser que de Berlim eu vá para Amsterdã e eu quero ver quanto é que custa o voo para isso. Você vai selecionar ali na ferramenta somente ida, vai colocar de Berlim para Amsterdã e ela vai te mostrar, então, resultados disso, né? Combinações disso, tá? Deixa eu te mostrar uma última coisa antes que eu esqueça. Deixa eu voltar aqui a tela.
Feito a pesquisa, e aqui ela está te mostrando o preço, o que vai acontecer? Quando você clica aqui embaixo, ela está te mostrando qual que é esse voo que tem por esse preço. Aí você pode selecionar o voo, vai selecionar a volta também, então essa daqui é a volta mais barata, eu selecionei. Vai chegar nessa tela aqui. O que acontece? A gente não compra passagem por dentro do Google Voos, por dentro do Google Flights. Ele nos direciona aqui para onde eu vou encontrar essa oferta por esse menor preço aqui que ele me apresentou. Ele sempre apresenta do menor preço para o maior preço. Essa é a sequência, sempre. Então, aqui eu vou selecionar, aqui eu posso decidir reservar com a KLM ou com a Air France. Elas são companhias aéreas parceiras, então tanto faz. Se você já tem uma preferência, você escolhe. Se você não tem preferência, tá tudo certo, pode pegar qualquer uma das duas, que vai ser uma boa viagem também. E quando você seleciona aqui, ele vai te encaminhar, então, pro site da companhia aérea e ele já vai montar essa combinação para você no site da companhia aérea. Então, ele já vai te trazer direto Normalmente, ele traz direto para pesquisa, tá? Nesse caso aqui, ele trouxe para a área de pesquisa do site. Você vai clicar aqui, vai buscar voos e o site da KLM vai te mostrar opções de voos. Em alguns sites de algumas companhias aéreas, o que acontece? Quando você clica aqui no selecionar, ele manda direto já para parte do site onde você já vai fazer a compra da passagem aérea, direto. Tá? Então você vai clicar e ele já vai te levar direto para o que a gente chama de checkout, que é a área onde você já vai fazer o pagamento do voo. Tá? O que eu te aconselho aqui? Mesmo pesquisando pelo Google Flights, sempre olhar separadamente pelo site da companhia aérea. Então, entrar no site da companhia aérea e fazer a pesquisa. E entrar também em outras plataformas, como Viagenet, Submarino, esse tipo de plataforma que também oferece passagem aérea. Porque, às vezes, por alguma dessas plataformas ou pelos sites das companhias aéreas, você pode ainda encontrar um preço melhor, tá? Porque pode ter aqui, dentro dessa tarifa que você está vendo, pode ser que tenha alguma taxa do Google embutida, tipo como se fosse uma comissão que o Google ganha por te indicar esse voo. Então, quando você vai direto no site da companhia aérea, pode ser que você encontre uma tarifa melhor direto no site, tá? Então, por isso que esse é sempre um começo pra gente pesquisar, tá? A grande vantagem do Google Flights, então, é nos dar essa noção de média de preços, de esse monitoramento. Você pode entrar todo dia no Google Flights, se você quiser, para ver como é que tá a passagem que você está pensando em comprar ou as possíveis combinações, e aí você pesquisa, monitora os preços, acompanha, entende quais são essas médias e depois, na hora de realmente fazer a reserva, você faz a compra da sua passagem baseado em uma pesquisa que foi feita, um valor que foi acompanhado previamente. Então você sabe se você está comprando a melhor opção para aquela época do ano que você está indo viajar, ou se por alguma razão é um pouco mais caro, você sabe que está comprando porque você viu que o preço começou a subir, então você pensou, vou comprar antes que suba demais, então com isso você consegue ali economizar e evitar de ter um gasto maior, e assim vai indo. Então, usar esse tipo de ferramenta nos traz esse tipo de informação, acompanhar com frequência, passar várias semanas acompanhando o preço da passagem aérea, às vezes até mais de 1, 2, 3 meses, dependendo aqui da situação, você acompanha o preço então da passagem aérea e você sabe que você está comprando uma boa opção para a sua viagem, tá? Então aqui também é uma vantagem que no futuro, lá quando a gente for reservar, muitas vezes nos ajuda a economizar, porque a gente está fazendo a compra correta, porque a gente sabe a compra que está fazendo. E se está pagando por alguma razão mais caro, a gente sabe que é mais caro porque é a época do ano, porque realmente era mais ou menos essa média que eu estava enxergando sempre para esse período que eu queria viajar. Então é mais caro do que em outro mês do ano, porém eu tenho essa consciência, então eu sei que eu estou pagando mais caro por X, Y e Z, e não porque eu não acompanhei, porque eu não sabia e simplesmente comprei a primeira passagem que eu estava vendo. Tá? Então, nos traz clareza. Vamos partir para a próxima etapa. Agora, a gente vai partir para a terceira ferramenta, que é a parte das hospedagens. Então, a gente vai ver como usar isso aqui no Google.
Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui pra vocês. Deixa eu fechar só um pouquinho aqui dessas várias abas que estão aqui. Só antes de compartilhar a tela aqui com vocês. Qual que é a vantagem da gente usar a parte de hotéis aqui, de pesquisa de hotéis do Google Travel? Onde eu vejo a grande vantagem. Para mim, a vantagem também está em entender a média do custo da diária para aquele destino que eu quero visitar. Então, também vou te apresentar ferramentas dentro do Google Travel que vão te ajudar a enxergar esses valores. Então, a partir disso, você começa a entender o que é um valor comum de diária para aquele destino, né? Dentro ali das tuas escolhas, porque pode ser que você goste de hotéis melhores, ou você não se importe e queira ficar em hotéis mais simples, né? E tudo isso, então, interfere no valor. Mas você consegue entender qual que é o mínimo e qual que é o máximo também. Outra vantagem dessa área é que a gente vai conseguir conhecer um pouco mais sobre os bairros da cidade, que também tem uma parte ali da ferramenta que mostra isso pra gente. Então, você consegue fazer uma leitura ali, beleza, esse bairro é assim, assim, assado, a gente consegue ver no mapa onde é que é essa região. Então, tudo isso de forma extremamente simples, tá? Aqui na parte do hotéis, eu, Bruna, gosto de usar as outras ferramentas de hospedagem para buscar. Então, na hora que eu vou reservar, eu gosto de olhar direto no site do Booking, hotels.com, Expedia, esse tipo de site. Eu gosto de pesquisar por lá também. Mas eu vou te mostrar que você também consegue pesquisar para fazer a reserva pelo próprio Google Hotéis, tá? Então agora eu vou compartilhar a tela com você para poder te mostrar isso. Vamos para a parte de hotéis, então? Mesma forma, você pode... Tô aqui na página de Berlim, quero ver hotéis em Berlim. Clica direto aqui em hotéis. E ele vai abrir já selecionado Berlim para você, na parte de hotéis. Ou a gente pode também entrar, por exemplo, tá lá no Google Flights, como eu mostrei. Na lateral também tem hotéis, também poderia clicar por ali. Então, são várias formas de entrar direto na parte de hotéis, tá? Bom, mas a partir do momento que você tem ali o Google Travel, você consegue chegar em qualquer uma dessas três áreas. Deixa eu ver aqui que ele tá com dificuldade de carregar. Abrimos aqui a tela de hotéis, então, da parte do Google. Quando a gente já vem, por exemplo, já tô na parte de explorar de Berlim. Quando eu clicar, ele já vem direto para Berlim, você só precisa selecionar a data, senão você pode entrar direto aqui nessa tela de hotéis e colocar o nome da cidade e as datas que você gostaria de se hospedar. Então, vamos botar aqui Berlim, Alemanha. Vamos arrumar aqui as datas, porque ele tá trazendo uma data agora. Então, vamos puxar um pouquinho pra frente. A gente tinha visto ali dezembro, vou colocar só uma data, né, hipotética, só pra gente realmente ver como funciona. Aí. Aqui, vamos supor que seja de 7 de dezembro a 14 de dezembro. Vamos dar um concluir. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Tá tudo ok com a transmissão. Vai abrir essa tela aqui pra gente. Então, quando a gente coloca o nome da cidade e coloca ali a data, tá? Que informações que a gente vai pegar daqui? Vamos tentar descobrir, então, a média de preços. Então, como é que eu descubro isso? A gente pode clicar nessa telinha aqui, nesse botãozinho aqui, de quanto custa. E aí vai abrir dessa forma aqui. Ele me mostra faixas de preço por tipos de hospedagem, né? Pela classificação de estrelas, por exemplo, 2 estrelas, 3, 4, 5, enfim. Ele mostra a média o valor normal que ele considera para uma diária para esse tipo de hospedagem, mas ele também mostra os valores mínimos e os valores máximos para cada tipo de hotel. Então, aqui está mostrando 384, mas ele está me dizendo que eu consigo valores menores para essa data aqui, tá? Aqui no Google, como eu mencionei, eu não uso necessariamente só ele para fazer as pesquisas de hotel, porque ele, na minha visão, ele não puxa toda uma base de dados, assim, tem mais, às vezes a gente encontra mais opções diretamente nos sites especializados em hospedagem, então eu não me baseio só por aqui, mas aqui ele já começa a me dar uma noção de preço de diária, tá? Então aqui é uma forma de você começar
a entender isso. Outra forma, vou aumentar o zoom aqui, é essa barrinha aqui em cima, tá vendo? É uma barrinha azul. Tem aqui os topinhos cinzas que me mostram ali a densidade, podemos dizer assim, a quantidade de hotéis para aquela média de diária. Então, eu posso ir baixando aqui esse valor, por exemplo, ó, eu tô chegando aqui meio no pico em 400, 500, mas eu quero, por exemplo, menos de 300. Então, eu vou filtrar aqui. Quando eu clico nisso, ele mesmo já filtra dali para baixo a pesquisa, me mostrando só hospedagens com um valor menor do que aquele que eu selecionei aqui em cima. Então, deixa eu aumentar de novo para você ver. Aqui, essa parte aqui também nos dá uma noção de média. E também nos mostra, olha só, se você quer pagar 300, aqui 300, você tem menos opções do que se você quiser pagar 500. No 500, 600, a diária tem mais opções, mas se você quiser pagar 300, tem, mas tem menos. Então, é mais ou menos isso que ele mostra aqui nessa parte, tá? Então, dessa forma, você começa a entender médias. Aqui na lateral, ele mostra por localização, então é muito bom, porque se você tem, né, você já fez aquela primeira pesquisa lá na parte do explorar, você já viu onde é que estão as principais atrações, né, porque ele também te mostra pelo mapa. Então, por ali você já começa a entender como é que é a cidade, como é que ela está distribuída geograficamente. Quando você chega aqui, na parte de hotéis, e bate o olho aqui num preço, poxa, aqui eu tô vendo um a 129. A 129, nessa localização aqui da cidade, pelo que eu vi antes, na parte de explorar, eu já vi que tá bem localizado. Então, poxa, 129 é um preço muito bom. Outra forma de eu saber essa parte da localização, onde é bom eu me hospedar, é vindo aqui e clicando em onde se hospedar. Você clica aqui e ele vai fazer o quê? Ele vai te mostrar as principais áreas da cidade com um resuminho sobre o que é esse bairro, essa região. E aqui ele está dizendo que esse lugar aqui tem hotéis mais sofisticados, fala que fica perto da torre da TV, e assim ele vai dando um resuminho, você pode entender um pouquinho melhor. Ele fala que ele dá uma nota do local, então, poxa, esse bairro aqui dá uma nota máxima 5, tem 4.8, então os visitantes gostam muito. E a média de hospedagem é 199. Interessante, eu consigo encontrar bastante coisa a 100 e poucos reais. Até porque, se você vir aqui de novo, ó, na barrinha, ele tem um pico aqui de volta no centro, ó. Vou tirar a barra da frente só pra você ver. Aqui é 100 e poucos reais a diária, então ele tem um pico aqui. Isso nos mostra que a gente tem uma boa oferta aqui entre 100 e até 180, 200, tá? Deixa eu diminuir aqui de novo. Pronto. Então aqui eu tenho o mapa e aqui eu tenho onde se hospedar. O que acontece? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Quando você está selecionada a área aqui, ó, ele aparece no mapa. Então, essa região chamada Meet tá aqui em vermelho. Se eu clicar nessa aqui de baixo, ele seleciona essa daqui pra mim. E assim vai indo. Vamos lá embaixo. Vamos na última aqui que tem. Essa aqui, a 18. Ó, já é longe da região central, né? Afastado da cidade, tanto que tem uma nota menor. Provavelmente não porque seja um lugar ruim, mas porque é um lugar longe pra quem é turista. Vamos ver a região 16. Também é longe, também tem uma nota pior, porque com certeza deve ser muito distante. Ó, a região 11 também é um pouco mais distante. Então aqui você consegue entender onde se hospedar. Outra coisa que você pode usar também aqui é o quando visitar. Quando você clica em quando visitar, ele vai aparecer um quadrinho parecido com o que eu te mostrei no começo do vídeo, lá na tela inicial do guia de viagem, na parte de explorar. Mostrava ali o movimento, mas mostrava só o movimento. Aqui ele dá uma tabelinha mais completa. Ele tá me dizendo que em dezembro, que é quando eu quero viajar, ele me dá uma média ali de temperatura mínima e máxima, me fala o movimento, então tá me dizendo que é um mês movimentado, e me mostra aqui ainda a parte dos hotéis, me dizendo que é um preço moderado, por mais que seja movimentado, é moderado o valor. E assim segue. Ó, maio ele já tá me dizendo que é alta temporada, temperaturas mais altas, e aqui já eleva um pouco mais o valor da diária
Em maio já é mais cara. E assim vai indo. Junho é a mesma coisa. E assim vai. Ó, aqui ele me mostra agosto. Agosto é mais quente. Também é movimentado, também é mais caro. Então, também você consegue ter noção de temporada, de temperatura, de movimento de pessoas, de média de preço, por essa tabelinha simples aqui. Tá? Então, também te dá uma noção excelente de localização. Que mais que a gente pode ver aqui? A gente pode fazer a pesquisa do hotel em si, né? A gente pode realmente fazer um filtro e escolher hotéis por aqui. O que eu normalmente faço? Eu, Bruna, eu paro até aqui, onde eu te mostrei. Onde se hospedar, quando visitar, qual que são as médias. Entendo um pouquinho ali da parte do mapa e aí eu sigo para usar as ferramentas que eu mais gosto de usar para fazer pesquisa de hospedagem. Mas você pode fazer por aqui também, porque aqui ele tá te mostrando, né? Ele tá te mostrando isso. Então, o que a gente pode fazer? Vamos supor que a gente gostou desse, que tá 140. Vou clicar em ver preços e ele vai abrir a tela. O que o Google querido faz pra gente aqui? Ó, deixa eu botar aqui primeiro, geral. Aqui é uma página geral desse hotel que ele tá me mostrando. Esse preço é R$140 a diária do dia 7 ao dia 14. Ele tem um botão aqui de reservar quarto, ele tem as fotos. E o que ele faz aqui na parte de preços? Ele me mostra aonde eu consigo esses valores. Então, ele tá puxando os hotéis aqui que tem esses valores. Então, ele tá me dizendo, na verdade, que 140 é um quarto misto, é um hostel. Então, eu consigo pagar 140 se eu ficar num quarto de 6 pessoas. Provavelmente aqui para baixo, esses aqui mais caros, devem ser quartos privativos nesse mesmo hotel, por exemplo. E ele te mostra que você pode acessar o site diretamente. Você também consegue vir aqui em avaliações. Então, você consegue ver as avaliações gerais das pessoas. Ó, aqui baseado pelo Google, avaliações em outros sites de viagem. Então, ele também te puxa, por exemplo, para você o Booking. Você pode clicar aqui, ele vai te mandar para o site, né, para a página desse hotel no Booking para você ver mais informações. E assim ele segue. Aqui ó, tem os comentários do Booking. Então, é como se o Google fizesse um grande resumo pra gente, tá? Então, também é uma forma bem interessante de pesquisar hotéis. Aqui, mais pensando quando você realmente for fazer as reservas, tá? Então, de novo, essa parte aqui que eu fui até entender as médias, onde se hospedar, quando visitar, é bem no início. Então, eu tô entendendo como é que as coisas funcionam. Paro por aqui. Quando eu for efetivamente reservar as minhas hospedagens, que vai ser mais na frente, depois que eu já tiver comprado todas as minhas passagens, aí você pode voltar, usar o Google Hotéis para isso e aproveitar e explorar bem a página sobre o hotel. Avaliações, tem localização, que ele está me dizendo onde é que fica, que bairro que fica, sobre o hotel, então eu tenho aqui telefone, site, se eu quiser, e aqui no final eu tenho fotos e ele puxa também de vários sites, né, como fonte, ele puxa aqui para me mostrar as fotos desse lugar. Então, por aqui você consegue descobrir tudo sobre o hotel. Então, se você não quiser, você não precisa sair e usar outra plataforma. Você pode usar tudo por aqui, tá? Ou você pode também explorar outras plataformas se você quiser, mas você poderia ficar completamente por aqui. Então, minha gente, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse é um pouco do que a ferramenta do Google Travel pode fazer pela gente. Então, pode nos ajudar em toda a parte de conhecer melhor a cidade, a partir, né, do momento que a gente explora as atrações, conhece o mapa, entende como é que aquela cidade está distribuída, como é que as atrações estão distribuídas, o que tem para fazer. E aí, se a gente viesse na sequência para a parte de hospedagens, só para entender a média de preço, a gente consegue, então, fazer isso, entender quais são as médias de preço, quais são as melhores épocas para viajar, inclusive nos mostra previsão, né, do tempo médio de temperatura, movimento, quanto é que é a média, então, dessas hospedagens para aquela época do ano. Tudo isso a gente consegue na parte de hospedagens. E depois a gente pode usar o Google Flights, então o Google Voos, para fazer a pesquisa dos voos da nossa viagem. Lembrando sempre, ele é uma base inicial para a gente fazer a pesquisa, mas é bom a gente usar outras plataformas de pesquisa de passagem aérea também, para ver se a gente encontra preços mais baratos, mas normalmente o Google é um ótimo lugar para a gente monitorar os preços por um tempo, acompanhar, entender como é que é as passagens para aquela viagem que a gente quer fazer naquele período
que a gente quer fazer, tá? Com tudo isso, você com certeza vai ter uma viagem mais planejada, que lá na frente vai te resultar em melhores experiências vividas na sua viagem, porque tudo foi mais organizado, tudo foi mais planejado. Você vai conseguir aproveitar muito mais o seu dia a dia e pode te gerar economias, porque quando você conhece as médias, quando você entende o que é um preço bom e que você entende que você vai encontrar aquele tipo de valor para aquele lugar, seja de passagem, seja de hospedagem, quando você for fazer a reserva, você sabe que você está reservando a melhor opção dentro do que você gostaria de ter ali na sua viagem, está disposto a pagar. Tá? Então, melhores experiências e economia, com certeza, com essa ferramenta. Tem outras coisas dentro do Google Viagens? Tem, mas eu vou deixar para outro vídeo, porque senão a gente vai ficar aqui horas falando. Então, outro dia eu te mostro outros segredinhos, outros truques que tem aqui dentro que também são muito legais, tá bom? Então, fica para uma próxima. Quero agradecer quem esteve aqui ao vivo e também quero te agradecer se você estiver vendo esse vídeo gravado, tá bom? Se você sabe de alguém que precisa conhecer essa ferramenta, que ainda não conhece, encaminha o vídeo para essa pessoa, copia o link aqui no compartilhar, acho que fica desse ou desse lado, sempre me perco quando eu tô gravando, mas tem uma setinha de compartilhar, você pode copiar o link e encaminhar para alguém, para que essa pessoa também tenha acesso a essa ferramenta incrível, gratuita, em português, simples de usar e que nos dá informações em 30 segundos daquilo que a gente precisar, tá bom? Muito, muito obrigada, um bom final de semana para vocês e até a próxima!